Deus clemente e complacente, vem liberta-me do mal, para amar-te e contemplar-te com a corte celestial. Cada dia eu passaria ao teu lado, bom Jesus, adorando e proclamando, Deus é o Deus de toda a luz. Mas ligado ao meu pecado, quem me livrará, Senhor, dos conflitos, dos perigos, de ó Cristo Redentor. Deus piedoso e caridoso, da verdade eterno autor, eu confesso em Cristo peço redenção por teu amor. Rei amado, desejado, esperança, vida e luz, se meu guia, noite e dia, para a glória de Jesus. Rei amado, desejado, esperança, vida e luz, se meu guia, noite e dia, para a glória de Boa noite a todos da Congregação Cruz, a Igreja de Deus que se reúne na Congregação Cruz. Uma alegria estar novamente com vocês. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre o tempo da Igreja, um tempo de reflexão também sobre o calendário, sobre o ano da Igreja. Por que as cores mudam ao longo do tempo? Por que estamos no tempo verde? Por que não estamos no tempo azul? E o que é cada tempo, não é mesmo? Esse é o foco da nossa conversa, é uma parte de um estudo maior, mas eu gostaria de compartilhar com vocês alguns pequenos destaques para nosso crescimento, para nossa reflexão e para entendermos um pouquinho mais por que a igreja se comporta desse jeito. Mas gostaria de estar junto com vocês em pensamento nesse momento, na forma de oração. Amado Deus e Pai Celeste, Tu conheces as nossas dificuldades e os sofrimentos que estamos passando em casa, no emprego, na família ou na sociedade. Tu conheces as nossas dificuldades e viste a nossa dor, uma dor maior do que a própria morte, porque estávamos afastados de Ti. Tu, porém, enviaste Teu Filho ao mundo para que Ele pudesse nos socorrer em nossas fraquezas, para viver entre o teu povo, pisar neste chão que agora chora por estar longe do teu amor e da tua presença. Ajuda-nos, Senhor, a compreender esse teu grande amor, mas ajuda-nos especialmente a agir em direção aos que estão cansados, sem o descanso, para que nós possamos apresentar o teu maravilhoso descanso e apresentar também o lugar mais confortável deste mundo, a tua casa, o teu abraço. Abençoa-nos nesta noite, por amor de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Bom, o tempo da igreja. Nós vamos conversar então sobre o ciclo da igreja, o ano eclesiástico, o tempo da igreja. Vocês vão ver que a nossa igreja ela se comporta, junto com algumas outras denominações cristãs, do mesmo jeito. O ciclo é igual para todas.
Começamos no Advento, seguimos para o Natal, Epifania, tempo depois de Epifania, Quaresma, Páscoa, né, tempo do Pentecostes, e aí voltamos ao Advento. São ciclos anuais, duram um ano, começam fora do Ano Novo, mas eles têm um motivo. O Natal é o marco inicial do ano, mas a gente precisa se preparar para o Natal. Então nós caminhamos com o Advento. O Advento nos prepara para o Natal e o ano da igreja vai seguindo. Mas a gente vai visualizar essa imagem por diversos momentos. O ano da igreja começa ali na parte azul. E nessa parte azul tem um detalhezinho rosa no terceiro recorte. Cada separação corresponde mais ou menos a um domingo. O terceiro recortezinho, a terceira separação, é o terceiro domingo do Advento. E esse domingo ele é um domingo muito festivo, é um domingo de alegria. As leituras apontam para isso. E aí a igreja definiu a cor rosa, cor rósea, para o tempo da alegria. O rosa é uma cor que lembra a felicidade, lembra a alegria. Então, o tempo da alegria em meio à espera. Nós esperamos felizes, nós esperamos alegres. Por isso, a igreja definiu o terceiro domingo do Advento como um domingo de alegria, e por isso a cor pode ser tanto azul quanto rosa. Em alguns lugares do Brasil, a nossa igreja ainda usa a cor roxa, junto com a Igreja Católica, que manteve o Advento num período roxo, um período penitencial, um período meditativo, contemplativo, que prepara o coração para a chegada do rei, seja o rei menino, seja o rei que vem para Jerusalém, aí para ser crucificado. O primeiro tempo, então, é o primeiro ciclo destes grandes ciclos que são o tempo da igreja. O ciclo do Natal começa com o período do Advento. A gente sabe muito bem aquelas 4 velas que simbolizam os 4 domingos antes do Natal. É um tempo de preparação, um tempo de espera, um tempo de reflexão. O Advento em si, ele é um tempo para esperar. É um tempo para meditar sobre as vindas de Jesus. Mas, acima de tudo, é um tempo de olhar para cima. A nossa esperança vem do alto. O nosso socorro está nas alturas, está no Deus que fez o céu e a terra. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Nós já vimos isso no Salmo 121. Mas o Advento é tempo de espera. Espera pelo quê? Não, é espera pela chegada do menino Jesus. Mas é uma espera pela chegada do rei que está vindo em glória, porque ele já veio. Meditamos sobre as vindas do menino que viria, do Deus menino que estava por chegar, o Deus que vem com toda a sua glória, em todo o seu poder, no momento final, no momento do nosso julgamento eterno, e nós já estaremos com Cristo, ou seremos transformados. Não sabemos se veremos Cristo ainda vivos ou já teremos partido para a eternidade. Esperamos que ele venha antes da nossa partida. Mas tem mais uma vinda pela qual meditamos. É a vinda na Santa Ceia. Nós cremos e confessamos a presença real de Cristo na Santa Ceia. Temos um momento íntimo com o nosso Salvador. Ele se entrega em nossa mão e também se dá em nossa boca. É um momento extraordinário, mas é um momento pessoal, individual, coletivo, porque acontece dentro da igreja, mas é próprio, é meu, é a minha comunhão com o meu Salvador. E então é tempo de meditar nessa presença real, é tempo de meditar também na vinda de Cristo através da sua proclamação, da sua palavra. O Espírito age
para que as palavras do pastor, as palavras da Escritura, sejam a voz de Deus para o povo. Então, nós cremos que Cristo veio como uma criança, virá como juiz de vivos e mortos, cremos que ele vem na Santa Ceia e cremos também que ele vem através da proclamação da palavra. E por isso também nós temos pastores na igreja, né? Exatamente esse é o grande motivo, para que a voz do pastor Jesus continue chegando, ela continue vindo aos nossos corações. E por isso, um versículo que resume bem o tempo do Advento é o de Filipenses 2. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Essa é a vinda final, né? Somente quando Cristo vier em glória, todo joelho vai dobrar, toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Mas depois do tempo do Advento, nós temos o ciclo do Natal. Temos o dia de Natal, e além do dia de Natal, tem alguns outros dias, a véspera de Natal, a alvorada de Natal, que acontece na meia-noite de Natal. Temos também os domingos após o Natal, que às vezes é um domingo, às vezes são 2 domingos. Temos depois a Epifania, mas especialmente o Natal. E o que se medita nesse pequeno tempo de Natal é o tempo da chegada. O menino Deus chegou, o Deus Redentor de toda a humanidade está entre nós. Por isso, então, o tempo do Natal é um tempo da chegada, é um tempo de meditação naquele que veio. É tempo de ouvir junto com os pastores aquilo que os anjos disseram, as boas novas de alegria, né? Paz na terra entre os homens a quem Deus quer bem, glória a Deus nas alturas. Aquele cântico que de vez em quando usamos na nossa liturgia, né, que é o canto dos anjos para os pastores. As novas de alegria, o evangelho puro, o Deus que se encarnou é meditado no Natal. Então, o ciclo do Natal é para olhar para o menino. Vamos olhar para o menino. Mas não vamos esquecer do que está por acontecer com o homem Deus, esse menino que cresceu. A gente olha para o menino, a gente vê em sua obra, em textos lá do Jesus menino, Jesus criança, a gente já vê que ele tem um propósito de salvação. O anúncio para José, o anúncio para Maria, fala da palavra Salvador. O Salvador está vindo. E Salvador implica lá no que vai acontecer em Jerusalém, que é a sua morte na cruz e a sua ressurreição no terceiro dia. O pagamento acontece muitos anos depois, mas a obra de Cristo, a manifestação dele como nosso Salvador, já começou com ele menino. E já havia antes disso um tempo da esperança, o tempo da promessa. Mas o Natal em si é tempo de olhar para o menino. Por isso o texto de João 1 nos ajuda também a pensar sobre este tema. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. O texto de João é um tanto quanto mais difícil de compreender, mas esse menino Deus estava com o Pai desde a eternidade. O Verbo, a palavra proclamada, aquele que disse, Deus disse, haja e as coisas aconteceram. Por isso o Verbo, a palavra, o Logos, são formas de se tratar do Deus pré-encarnado, o Jesus pré-encarnado. Ele já existia antes de nascer, ele é desde a eternidade. Nós confessamos isso nos credos da igreja. Mas nós meditamos que esse Redentor que viria estava chegando e se tornaria um bebê, estaria no colo de sua mãe, de seu pai, seria educado, conheceria
as pessoas e, a partir dos seus 30 anos, ao foco no ministério mesmo, e aí nós temos os relatos dos evangelhos. Depois desses dias, né, desses dias que são brancos, nós temos um tempo mais verde, um tempo comum, um tempo de revelação. Estamos agora, depois do Natal, na Epifania, que até pouco tempo era a data maior da igreja, desse primeiro ciclo. Por quê? Porque o menino nasceu, sim, é Natal, mas ele precisa ser revelado às nações. E aí, o dia 6 de janeiro, o dia de Reis, é o dia que se celebra a, a Epifania, a revelação de Jesus aos povos. Então, os gentios, nós, pessoas como nós, recebem as boas novas de salvação. Então, a estrela, né? Nós vimos a estrela e viemos adorá-lo. Os viajantes do Oriente. Talvez aqui seja um pouco complicado de dizer, mas a Epifania lembra dos viajantes do Oriente, da caravana do Oriente. Uma caravana dificilmente tem 3 pessoas, né? As caravanas para os congressos de jovens, de servas e leigos, são ônibus lotados, são muita gente. Assim eram as caravanas no passado. Muita gente, muitos viajantes. Nós pensamos que são 3 viajantes porque são 3 os presentes, ouro, incenso e mirra. Mas pela escritura a gente não consegue dizer quantos viram Jesus. Nós lemos também na nossa Bíblia que eram magos, mas eles não eram magos do estilo do Harry Potter ou feiticeiros, que faziam magia. Eles estudavam as estrelas, eles conheciam as estrelas. Essa é a definição de magos para o Antigo Testamento, para o Novo Testamento. Então, é melhor chamá-los de viajantes do Oriente. Eles não eram reis, eles eram viajantes. Eles eram magos, mas não magos como nós conhecemos hoje. E eles não chegaram no presépio. Nós colocamos eles juntos no presépio, mas eles chegaram já na casa de Jesus, já com 2 anos mais ou menos. Mas não é para destruir nada do que vocês já aprenderam. É apenas um olhar para o que a Bíblia diz, né? Leiam Mateus 2. Lá a gente vê os magos e a gente não consegue dizer quantos eram, muito menos dizer seus nomes, que a tradição diz, e até eu não lembro de cabeça, mas não eram necessariamente reis, não eram necessariamente 3, né, mas os presentes nós sabemos, ouro, incenso e mirra. E um pequeno destaque, né, aquilo que eu falei logo antes do Natal, um menino preparado para morrer, a mirra é usada para o sepultamento de Jesus. O presente do mago, do viajante do Oriente, ele prepara já. A mirra é para sepultamento. É claro que Maria e José não pensaram nisso, mas o escritor bíblico, esse sim que escreveu depois do nascimento e também da morte de Jesus, ele já fez essa conexão. Ele lembrou: esse menino veio para perdoar os pecados do povo, e para perdoar é preciso morrer, e para morrer precisa ser humano. Então, e precisa ser sepultado, e para ser sepultado, então, a mirra, o perfume que era usado. Mas, enfim, Epifania, tempo de revelação. Revelação para todos, todos. Viajantes eram do Oriente, eles eram de fora do povo de Israel, e eles receberam a boa nova, assim como nós também, aqui no Brasil, fora da região ali da Judéia, todos nós recebemos a boa nova. Nós somos os gentios, não éramos do povo eleito de Deus, mas pelo Evangelho ele nos chamou e aí nos tornou eleitos para a salvação. E essa Epifania é tempo de chamar e enviar.
é chamar os pecadores para a proclamação da palavra. Deus chama pecadores, ele não chama pessoas perfeitas, ele chama pecadores, como eu e vocês que estão assistindo. É a nós que ele chama e é a nós que ele envia, é a nós que ele capacita. E são os últimos ecos do Natal. A gente ainda está celebrando aquele menino que nasceu e agora está sendo revelado às nações, revelando o seu poder, né? O texto do casamento em Caná da Galileia, onde Jesus fez seu primeiro sinal, é lido na Epifania. O texto de Pedro, Tiago e João num barquinho no mar da Galileia é lido nesse tempo e é dito, né, que hoje eu farei vocês pescadores de gente. Mas um versículo que resume bem o tempo de Epifania é o texto de Mateus 2. E perguntavam: onde está o recém-nascido, o rei dos judeus, porque vimos a sua estrela no oriente e viemos para adorá-lo. Depois da Epifania, nós nos encaminhamos para o tempo da Quaresma, o tempo da preparação para o caminho da cruz, o caminho que o bebê Jesus estava preparado para percorrer. Por isso, a Quaresma é um tempo de arrependimento. Nós vivemos o nosso batismo diariamente quando nós lembramos da nossa condição de afastamento de Deus e do grande amor que Deus teve em nós em Cristo, entregando Ele à morte para perdão dos nossos pecados. Isso é viver o batismo. Isso é lembrar que em um determinado momento da história nós fomos crucificados juntos com Cristo e ressuscitamos juntos com Cristo. Isso é viver o batismo. É lembrar que somos pecadores, mas é lembrar que nós temos o perdão. E o tempo da Quaresma é um tempo que prepara para a Páscoa. Nós não temos Páscoa sem o caminho da cruz. Nós não temos a Páscoa sem a Sexta-feira Santa. E a Sexta-feira Santa só faz sentido para nós por causa da Páscoa. As coisas no tempo da igreja, elas estão todas reunidas e o centro é a cruz. O centro é a nossa salvação. É a história da salvação contada ano após ano de maneira cíclica. Em todos os momentos daquela imagem, Deus está agindo favoravelmente por nós, lembrando da nossa condição e lembrando do seu grande amor. Por isso, um texto muito interessante para o período da Quaresma, que nos prepara para a Páscoa, é o texto de Tiago. Reconheçam a sua miséria, lamentem e chorem. Que o riso de vocês se transforme em pranto e que a alegria de vocês se transforme em tristeza. Uma tristeza pelo pecado, uma tristeza pelo afastamento de Deus, uma lamentação porque o meu pecado levou Jesus Cristo para a cruz. Não foram aqueles que estavam lá na Judéia, lá em Jerusalém. Fomos nós. Nós colocamos Jesus Cristo na cruz. Nós pregamos Cristo na cruz. O nosso pecado fez isso. E a sua ressurreição nos livrou de todo esse pecado. Então agora nós passamos da Quaresma e nós chegamos na Páscoa. E a Páscoa é tempo de alegria. Se o choro, né, se a alegria se transformou em choro na Quaresma, agora o choro da morte se transforma na alegria da ressurreição. E isso também nos dá esperança quando pessoas queridas a nós vêm a falecer. As pessoas que perderam a vida, mas que não perderam a fé, elas foram ressuscitadas junto com Cristo naquele domingo, e elas serão ressuscitadas novamente no dia do juízo, no dia da glória do Senhor. Nós estaremos reunidos com todo o povo de Deus que creu neste Salvador. E por isso a Páscoa é tempo de alegria. A Páscoa é tempo de festa, a festa da ressurreição. Em todos os domingos nós lembramos a ressurreição. Mas na Páscoa, nos domingos de Páscoa, nos 7 domingos de Páscoa, nós temos a festa da ressurreição. Nós temos discursos sobre o ressuscitado, discursos sobre a Páscoa. E a Páscoa, a ressurreição,
traz os fundamentos da igreja cristã. Sem a ressurreição não existe igreja cristã. É graças à ressurreição que nós estamos reunidos em igreja, como igreja, para celebrar a festa do Cordeiro com a sua igreja. E a Páscoa é a consumação da mediação. Jesus Cristo pagou pelos nossos pecados. Ok, Sexta-feira Santa. Se ele não tivesse ressuscitado, os nossos pecados não teriam sido pagos, não teriam sido cumpridos, a mediação não teria sido aceita. Nós estaríamos ainda afastados de Deus. E aí a ressurreição comprovou. Não, aquilo que Jesus Cristo fez na Sexta-feira Santa vale para todos aqueles que vierem a crer em sua palavra. Vale para todos, mas os que vierem a crer, esses terão os benefícios que somente Cristo pode nos dar. E por isso, um versículo que resume a Páscoa e resume tudo isso que eu falei antes é: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas para esta vida, somos as pessoas mais infelizes deste mundo. Palavras de Paulo aos Coríntios. Depois da Páscoa vem o Pentecostes, o evento do Pentecostes. E aí a gente começa a ver um longo ciclo verde. Começamos na imagem ali, na parte da direita, na tela, temos o solo vazio, pois é o tempo de plantar, aí o tempo dos primeiros brotos, do esverdejar da plantação, das plantas ficarem maduras e chegar o tempo da colheita. E na colheita, então, a terra volta a estar vazia, né, volta a estar pronta para um novo plantio. E esse novo plantio começa no novo ciclo da igreja, passando pelo Advento, Natal, Epifania, Quaresma, Páscoa, e aí a volta do Pentecostes. Por isso que é um ciclo, é por isso que foi estruturado desse jeito o calendário eclesiástico. Mas o que é o tempo do Advento? O tempo do Advento é o tempo de Jesus com as pessoas. Jesus se compadecendo do sofrimento. Jesus vendo a situação de miséria em que cada um de nós se encontra. E vendo com os próprios olhos. Não apenas de cima, como Deus olha lá no Salmo 14. Ele vê com os próprios olhos. Ele pisa em nosso chão. Ele santifica o nosso mundo. A presença de Deus santifica o nosso mundo. E por isso, embora sejam palavras difíceis, existe uma singularidade no ordinário e do ordinário. Ou seja, existe algo especial em coisas simples, em coisas do cotidiano, em uma mãe levando a criança para a escola ou colocando na frente do computador em tempos das videoaulas. Existe algo especial no pai que busca o filho na escola de carro, no avô que leva a criança no ensaio de Natal, no marido que ama a sua esposa. O tempo do Advento é tempo da presença de Jesus entre os simples, entre os seres humanos, mostrando a sua humildade, a sua humanidade e o seu amor para com o pecador. Jesus não se importa. Jesus não exige de nós uma grande casa, uma grande preparação, uma família estruturada. Ele não exige de nós nada. Ele quer morar em nossa casa do jeito que ela é. Nós precisamos preparar o nosso coração para receber o Rei? Claro que sim, é evidente que sim. Mas ele quer estar no nosso meio, mesmo nós estando em pecado. Ele quer estar conosco. É isso que o período do Pentecostes quer dizer. As coisas simples manifestam para Deus uma grande coisa, uma grande obra, um grande amor. E ele também manifesta esse grande amor em coisas muito simples. Um abraço de um amigo, o choro de um irmão, a oração por outras pessoas. Deus age através do simples. Mas o período do Pentecostes, esse período em que se planta, se rega, se vê o fruto e se colhe, é um tempo de ensino.
É um tempo em que Jesus conta as suas parábolas. É um tempo em que nós nos preparamos. Nós vamos aprendendo cada vez mais sobre quem é Jesus, sobre quem é o Rei e como é o reino de Deus. E especialmente são ensinos sobre a fé, ensinos sobre a confiança em quem devemos colocar a nossa confiança. Somente em Deus eu encontro paz e nele ponho a minha esperança, diz o Salmo 62. O tempo do Pentecostes, o período após o Pentecostes, é tempo de aprendizado, tempo de reconhecer em Jesus aquele de quem nós precisamos, na nossa casa toda bagunçada, mas também na nossa vida toda bagunçada, no nosso coração cheio de sofrimento e de maldade, porque somente em Deus nós temos paz e Cristo é verdadeiro Deus. Dele nós recebemos a paz, dele nós recebemos esperança e dele nós temos a certeza da ressurreição. Mas um versículo também que resume o período do Pentecostes é o texto de Mateus 14, há tantos outros que poderiam ser usados aqui, mas eu escolhi esse. Ao desembarcar, Jesus viu grande multidão, compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Quando Jesus se compadece, ele se compadece de nós. Ele age. Ele age por nós. Ele age fisicamente, nesse caso, dando pães e peixes, mas ele se compadece espiritualmente da nossa condição. E aí ele vai para a cruz, ele vai para o caminho da cruz, para a nossa redenção. Mas todo esse período da igreja, todo esse ciclo, todo esse tempo, ele só faz sentido, e realmente só faz sentido, se a cruz de Cristo estiver no centro. Todo o tempo da igreja aponta para a cruz. No Advento nós temos a cruz, no Natal nós temos a cruz, na Epifania nós temos a cruz, na Quaresma nós temos evidente o caminho da cruz, o caminho do sofrimento. Na Páscoa nós temos o atestado de que aquilo que aconteceu na cruz foi verdadeiro, foi necessário, mas agora nós celebramos a vitória de Cristo sobre a cruz. Mas só festejamos porque Cristo esteve na cruz. E assim como no período do Pentecostes, a cruz ainda está no centro. O sofrimento que as pessoas sentem, uma mãe que está perdendo seu filho, uma mulher que está com hemorragia, um leproso que sofre com a lepra, tudo isso manifesta algo maior, o sofrimento pelo pecado, o afastamento de Deus. E esse compadecer-se de Jesus, ele culmina na cruz. O evento final é a cruz. O evento da nossa salvação é a cruz. E a ressurreição só atesta a verdade da cruz, mas uma verdade em que ali a morte foi tragada. Diz ainda o texto de 1 Coríntios 15, né? Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu poder de ferir? A morte ainda nos machuca. Nós perdemos pessoas, vivemos uma pandemia que manifesta o poder e a dor da morte. Mas a morte eterna, o afastamento de Deus, esse está acabado. Nós estamos juntos com Cristo. Nós esperamos por Cristo e veremos a sua glória face a face por causa de todo esse evento, por toda essa história de salvação que é o tema da igreja. É isso que eu tinha para conversar com vocês e eu convido novamente a falarmos com Deus em oração. Querido Deus, muito obrigado porque tu levantaste pessoas com zelo e cuidado que estudaram a tua palavra e com a iluminação que somente o Espírito Santo pode dar aos seres humanos, organizaram o tempo da igreja. Sabemos, Senhor, que isso é algo humano, mas que nos ajuda ano após ano a meditar na tua palavra, fortalecer a fé em ti e ter a certeza de que em ti temos o descanso que o mundo não nos pode dar. Que a tua paz esteja entre nós em todos os dias da nossa vida, enquanto Jesus Cristo não voltar em glória. Pedimos sempre que ele venha, mas pedimos também para que estejamos preparados para o dia desse encontro final. Por amor,
por teu amor, guarda as nossas famílias, amigos, pessoas doentes, moradores de rua, trabalhadores e os desempregados. Ampara com a tua divina providência todos eles, Senhor Jesus. Dá-nos também um sono restaurador e tranquilo, por teu amor. Amém. Este é nosso estudo de hoje sobre o tempo da igreja. Lembro o que já foi dito no culto no último final de semana. Haverá culto no próximo domingo, mas ele não será dentro do templo, ele será na parte de baixo, porque o templo vai passar por reformas nestes próximos dias. Fiquem bem, fiquem sempre com as bênçãos de Jesus. E até a próxima.